Se você passou dos 60 anos, preste muita atenção nisso. Seu corpo pode estar perdendo músculos todos os dias silenciosamente, mesmo que você não perceba. E o mais assustador, isso pode estar acontecendo agora, enquanto você toma o seu café da manhã. Aquela sensação de fraqueza nas pernas, a dificuldade para levantar da cadeira, o cansaço que antes não existia. Isso não é normal da idade, como muita gente diz. Isso pode ser um sinal claro de que seus músculos estão enfraquecendo e, se isso continuar, pode tirar algo muito mais valioso do que força: a sua independência. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que seu corpo não responde mais como antes, que suas pernas estão mais fracas ou que subir uma escada ficou mais difícil? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu sinto isso, porque você não está sozinho. Mas aqui está a boa notícia. Existe um pó simples que muita gente já tem em casa e que, quando usado da forma certa no café, pode ajudar o seu corpo a reconstruir músculos mesmo depois dos 60. E não, isso não é milagre. Tem ciência por trás disso, mas cuidado, porque se você usar do jeito errado, o efeito pode ser zero. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como seu corpo envelhece. Agora eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque o que eu vou te mostrar agora é simples, mas poderoso. O pó que pode ajudar na reconstrução dos seus músculos quando usado no café é a proteína em pó, especialmente aquelas ricas em um nutriente chamado leucina. Pode ser uma proteína de boa qualidade, como proteína do leite, do soro do leite whey, ou até versões específicas pensadas para pessoas acima dos 60. Mas calma, antes de você pensar que isso é coisa de academia, deixa eu te explicar de um jeito simples. O seu músculo não cresce sozinho. Ele precisa de matéria e essa matéria-prima vem da proteína. O problema é que depois dos 60 anos, o seu corpo começa a responder menos a essa proteína. É como se o músculo ficasse mais preguiçoso para se reconstruir. E é exatamente aí que entra esse pó. Ele entrega para o seu corpo uma quantidade concentrada de aminoácidos, especialmente a leucina, que é o sinal que acorda o músculo e diz: hora de se reconstruir. Agora presta atenção nisso. Estudos mostram que pessoas mais velhas precisam de uma quantidade maior de proteína por refeição para conseguir o mesmo efeito que uma pessoa jovem. Ou seja, não é que seu corpo parou de funcionar, ele só precisa do estímulo certo. E quando você coloca essa proteína no café, você transforma algo que antes era só um hábito em uma ferramenta poderosa de recuperação muscular. Mas aqui vem o detalhe que quase ninguém te conta. Não adianta simplesmente jogar qualquer pó no café de qualquer jeito, porque existe uma forma certa, um horário certo e uma combinação que pode multiplicar esse efeito. E se você errar nisso, você pode estar tomando todos os dias sem ter resultado nenhum. Agora me conta uma coisa: você costuma tomar café puro sem comer nada junto ou já coloca alguma coisa no seu café? Escreve aqui nos comentários, porque o que você responder pode mostrar exatamente por seus músculos estão enfraquecendo. E no próximo passo eu vou te mostrar exatamente como esse pó age dentro do seu corpo de um jeito que você nunca ouviu antes. Agora eu quero que você entenda isso, porque aqui está o verdadeiro segredo. Não é só sobre tomar um pó, é sobre o que acontece dentro do seu corpo depois que você toma. Quando você consome uma proteína de qualidade, ela é quebrada no seu organismo em pequenas partículas chamadas aminoácidos. E entre esses aminoácidos existe um que é o mais importante de todos para quem passou dos 60. O nome dele é leucina. Guarda esse nome porque é ela que funciona como um interruptor. É como se a leucina chegasse no seu músculo e dissesse: ei, já está na hora de parar de perder massa e começar a reconstruir. Agora imagina o seguinte cenário: sem proteína suficiente, seu corpo entra em um estado silencioso de desgaste. Ele começa a retirar nutrientes do próprio músculo, como se estivesse desmontando uma estrutura, peça por peça, e isso acontece devagar, sem dor, sem aviso claro, até o dia em que você percebe que perdeu força. Agora olha o outro lado. Quando você oferece proteína suficiente, principalmente rica em leucina, você ativa um processo no seu corpo chamado síntese muscular.
Em palavras simples, seu corpo começa a reconstruir o que estava sendo perdido. E tem mais. Estudos em nutrição e envelhecimento mostram que pessoas acima dos 60 anos precisam de uma quantidade maior de proteína por refeição, justamente para ativar esse interruptor. Ou seja, não há exagero, é necessidade do seu corpo nessa fase da vida. Agora, presta atenção nisso, porque isso aqui quase ninguém fala. Não adianta consumir proteína ao longo do dia de forma desorganizada. O seu corpo responde melhor quando recebe uma quantidade suficiente de uma vez só. E é exatamente por isso que colocar esse pó no café pode ser tão poderoso, porque você já cria logo no início do dia um estímulo forte o suficiente para acordar um músculo. Mas aqui vem o ponto mais importante de todos. Se você não fizer isso da forma certa, você pode estar tomando proteína, e mesmo assim continuar perdendo o músculo. Sim, isso acontece muito e o erro é mais comum do que você imagina. Agora me responde com sinceridade. Você acha que está consumindo proteína suficiente no seu dia ou quase nunca pensa nisso? Comenta aqui, porque essa resposta pode explicar muito do que está acontecendo com o seu corpo hoje. E no próximo passo eu vou te mostrar exatamente como usar esse pó no café do jeito certo para realmente ter resultado. E presta atenção, porque um detalhe simples pode fazer toda a diferença entre recuperar força ou continuar perdendo. Agora presta muita atenção, porque aqui está a diferença entre ter resultado de verdade ou não ter resultado nenhum. Não adianta só colocar o pó no café de qualquer jeito. Existe uma forma certa e um detalhe que muda tudo. Primeiro, a quantidade importa. Para quem passou dos 60, estudos mostram que o ideal é consumir algo entre 20 a 30 gramas de proteína por refeição para ativar a reconstrução muscular. Isso geralmente equivale a uma medida de proteína em pó, dependendo da marca, ou a quantidade equivalente indicada no rótulo. Mas aqui está o erro que muita gente comete. Coloca só um pouquinho no café, achando que já está ajudando e não está. Porque não atinge o mínimo necessário para ativar o músculo. Agora o segundo ponto, o horário é estratégico. O melhor momento para usar esse pó no café é pela manhã ou em momentos em que você está há muitas horas sem comer. Por quê? Porque seu corpo vem de um período de jejum e está mais sensível para absorver nutrientes, ou seja, você aproveita muito mais. Agora vem um detalhe muito importante. Nunca use o café sozinho com o pó, achando que isso resolve tudo. O ideal é combinar com algo simples como um ovo, um iogurte ou uma pequena refeição, porque isso potencializa ainda mais a absorção e o efeito no músculo. Agora presta atenção nisso aqui. Se você fizer só isso que eu estou te ensinando, você já está na frente da maioria das pessoas da sua idade. Mas existe uma forma de potencializar isso ainda mais. E é aqui que acontece a verdadeira transformação. Agora eu preciso que você entenda isso, porque aqui está o que realmente separa quem recupera a força de quem continua perdendo o músculo, mesmo se cuidando. Muita gente acha que só tomar a proteína resolve, mas não resolve. E eu vou te explicar o porquê. De um jeito simples, o seu corpo é inteligente. Ele não constrói músculo só porque você deu proteína. Ele só reconstrói músculo quando entende que aquele músculo é necessário. Guarda essa frase. O corpo só mantém o que ele usa. Agora pensa comigo. Se você passa boa parte do dia sentado, parado, sem exigir do corpo, o que ele entende? Não preciso de tanta força. E aí, mesmo com proteína, ele continua reduzindo o músculo. Agora, olha o que acontece quando você combina da forma certa. Você consome a proteína, o pó no café e logo depois você se movimenta. Isso cria um sinal poderoso no seu organismo. É como se você estivesse dizendo, eu preciso desses músculos ativos. E aí sim o corpo começa a usar aquela proteína para a reconstrução. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é ouro. O momento logo após consumir proteína é o mais importante para estimular o músculo. É uma janela em que seu corpo está mais preparado para absorver e usar os nutrientes. E é exatamente aí que você pode multiplicar os resultados. Mas calma, não precisa fazer nada complicado. Vou te mostrar algo simples que qualquer pessoa pode fazer. Rotina simples que ativa os músculos. Prático e poderoso.
Depois de tomar seu café com um pó, espere alguns minutos e faça algo assim. Levante e sente da cadeira 8 a 10 vezes. Caminhe dentro de casa por 5 a 10 minutos. Apoie-se na parede e faça pequenos movimentos com as pernas. Suba e desça um degrau com cuidado. Simples assim. Mas aqui está o segredo. Não é sobre intensidade, é sobre consistência. Porque quando você faz isso todos os dias, você cria um sinal contínuo para o seu corpo. Esses músculos são importantes e o corpo responde. Agora vem um detalhe que quase ninguém fala e que pode mudar completamente o seu resultado. O erro silencioso que bloqueia a reconstrução muscular. Você pode estar fazendo tudo certo e mesmo assim não ter resultado. Sabe por quê? Falta de estímulo ao longo do dia. Não adianta fazer um pouco de movimento de manhã e depois passar o resto do dia totalmente parado. O corpo precisa de pequenos estímulos ao longo do dia. Coisas simples como levantar mais vezes, evitar ficar horas seguidas sentado, dar pequenas caminhadas dentro de casa. Isso mantém o músculo ativo e quando o músculo está ativo, ele responde muito melhor à proteína. Outro fator que acelera ou destrói seu resultado. Agora, deixa eu te falar algo que pouca gente presta atenção: o sono. Sim, durante o sono, seu corpo entra em modo de recuperação. É ali que grande parte da reconstrução muscular acontece. Mas se o sono for ruim ou muito curto, esse processo fica comprometido e aí você perde parte do resultado que poderia ter. Por isso mesmo algo simples como dormir melhor, ter horários regulares, evitar excesso de estímulo à noite já pode fazer diferença. Se você quiser realmente potencializar seus resultados, grava isso. Proteína ativa o processo. Movimento dá o sinal. Consistência mantém o resultado. Sono permite a reconstrução. É a combinação disso tudo que transforma o corpo. Não é só um fator isolado, é o conjunto. Agora me conta com sinceridade qual desses você mais precisa melhorar hoje: alimentação, movimento ou descanso? Escreve aqui nos comentários, porque identificar isso já é o primeiro passo para mudar. Agora eu quero que você imagine uma cena. Um homem de 72 anos sentado sozinho na sala. O nome dele é Antônio. Durante muitos anos ele foi um homem ativo, trabalhador, independente, fazia tudo sozinho. Mas com o passar do tempo, ele começou a perceber pequenas mudanças. Primeiro foi a dificuldade para levantar da cadeira, depois o medo de subir escadas, então veio algo que mexeu ainda mais com ele, a insegurança ao caminhar. Ele começou a pensar: e se eu cair? E sabe o que é mais difícil? Não é só a fraqueza no corpo, é a sensação de estar perdendo a própria liberdade, de depender dos outros, de não conseguir fazer coisas simples que antes eram automáticas. E aos poucos, sem perceber, ele começou a se movimentar menos. E quanto menos ele se movia, mais fraco ele ficava. Era um ciclo silencioso. Até que um dia, conversando com um amigo, ele ouviu algo simples, nada milagroso, nada complicado, apenas melhorará a ingestão de proteína. Se movimentar um pouco todos os dias, ele começou pequeno. No café da manhã, passou a colocar proteína junto, nada exagerado. E depois do café fazia algo simples. Levantava, sentava, caminhava um pouco dentro de casa. No começo parecia que não fazia diferença, mas ele continuou porque dessa vez ele não queria desistir de si mesmo. E então, depois de algumas semanas, algo começou a mudar. Ele percebeu que levantar da cadeira já estava mais fácil, que suas pernas estavam mais firmes, que o medo já não era o mesmo. Mas o que mais marcou ele foi uma coisa simples. Um dia ele saiu para caminhar sozinho, sem medo, sem insegurança. E naquele momento ele percebeu algo que nunca esqueceu: meu corpo não estava me abandonando. Eu só não estava dando o que ele precisava. Agora deixa eu te perguntar: quantos Antônios existem hoje? Sentindo exatamente isso, mas achando que não tem mais solução? Se você se identificou com essa história ou conhece alguém assim, comenta aqui embaixo. Eu não vou desistir porque às vezes o que o seu corpo precisa não é de algo complicado. É só do estímulo certo todos os dias. Se tem algo que você precisa guardar desse vídeo, é isso: seu corpo não parou. Ele só precisa do estímulo certo. A fraqueza, o cansaço, a perda de força não são o fim, são sinais de que seu corpo ainda pode reagir.
E às vezes, uma mudança simples, como o que você coloca no seu café, já é o começo de tudo. Porque no final não é só sobre músculo, é sobre continuar independente, seguro e dono da sua própria vida. Agora me conta aqui embaixo. Você quer recuperar sua força? Comenta eu quero. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, porque aqui você aprende de forma simples como continuar forte mesmo depois dos 60. E nunca esqueça, ainda dá tempo.